Olá a todos, amigos, irmãos, a Liga Espírita do Estado de São Paulo, amigos de outras casas, de outras denominações, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que todos possam se sentir bem-vindos no nome de Jesus. Meu nome é Marcelo, para quem não me conhece, mais uma vez que todos possam se sentir muito bem-vindos, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E, dando continuidade aos nossos estudos, né, da nossa apostila sobre a orientação mediúnica, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo, sobre a aula 3, que fala sobre os estágios da evolução do espírito. Então, a gente vai explicar um pouco sobre a evolução do espírito, onde ela se subdivide, né, as três, digamos assim, os três tipos, né, os três estágios de evolução do espírito, e no final a gente vai fazer assim um resumo, né, para que das principais partes, para que fique mais fácil o nosso entendimento e que a gente possa levar conosco, né, o principal, o que é mais importante para nós nessa aula de hoje. Então, que possamos ser gratos pela oportunidade de estarmos aqui. Já vamos, né, pedindo a ajuda e o carinho e o amparo da espiritualidade maior, dos nossos mentores individuais, dos mentores desse curso, que eles possam estar conosco, nos ajudando, derramando suas bênçãos, a sua luz, os seus bons fluidos, os seus bons recursos, nos ajudando, nos amparando em tudo que a gente precisa e fazendo com que a gente possa ter uma compreensão melhor sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, que a gente possa compreender, que a gente possa entender e que a gente possa pôr em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. O objetivo sempre do Espiritismo, dos ensinamentos de Jesus, não é só apenas ensinar, né, mas também colocar em prática. É por isso que estamos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, meu Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e jamais deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque o Senhor é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E antes de entrarmos mais especificamente na aula de hoje, a gente vai ler um pedaço das instruções, né, dos Espíritos no Evangelho, né, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Antes das aulas, a gente sempre pede uma palavra, uma ideia, né, uma mensagem amiga dos mentores, né, que muitas vezes tem até um pouco sobre o tópico que a gente vai conversar na aula. Peço desculpa pela minha voz, se a voz hoje não estiver muito boa, a garganta está um pouco atacada hoje, mas nada que impeça que a gente possa compartilhar junto, né, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, vamos lá, vou abrir aqui na mensagem onde os mentores acham que é melhor para a gente. E a mensagem que caiu para nós é do capítulo 12, amai os seus inimigos. A passagem de Jesus que abre o capítulo fala: Jesus disse para aqueles que o escutavam, aprenderam o que foi dito, amem o próximo e odeiem os inimigos. Porém, eu digo a vocês, amem os inimigos. Façam bem para aqueles que os odeiam. Orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai que estás no céu e que faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois, se amarem apenas o que amam a vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, os que estão fazendo mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Porém, eu digo a vocês que se não aplicarem uma justiça maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Essa passagem está em Mateus capítulo 5, versículos de 5 a 20. E a passagem que caiu para nós é uma passagem até muito conhecida da maioria das pessoas, que fala que se alguém bater na sua face direita, apresente-lhe também a outra. Jesus disse, aprenderam o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Porém eu digo para que vocês não resistam ao mal que lhe queiram fazer. Se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. E se alguém tentar tirar sua túnica, entregue-lhe também o seu manto. E se alguém obrigar a andar 1000 passos, ande com ele mais 2000.
procure dar para aquele que lhe pede e não rejeite nunca aquele que lhe pedir emprestado. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 42. Esse é um capítulo que nos ensina muito, porque se amar o próximo já é difícil, imagina a gente amar os nossos inimigos, né? A gente amar alguém que a gente sabe que não gosta da gente, que muito pelo contrário, às vezes quer o nosso mal. Então, com essa mensagem, a gente vê, e Jesus sabe, né? Ele sabe que o nosso momento ainda não é de amar incondicionalmente as pessoas como ele fez. Né? Jesus, ele tinha um amor incondicional. O nosso, pelo nosso estágio de evolução, é um amor condicional. A gente impõe certas condições para gostar das pessoas. Principalmente, a gente gosta daquelas pessoas que elas têm a mesma afinidade, que têm as mesmas ideias, né? As mesmas, os mesmos gostos, as mesmas ações, comportamentos parecidos. Né? Então, se a pessoa apresentar algo diferente daquilo que a gente pensa, aquela afeição que a gente tinha por ela já diminui. Então, amar os inimigos, nós sabemos que é uma coisa assim, que ainda não faz parte da gente, é algo que a gente está trabalhando aos poucos. Mas aí Jesus, numa outra passagem, ele fala, ele deixa uma dica: faça para o outro aquilo que gostaria que o outro fizesse a você. Então, quando ele deixa esse guia, para nós fica, digamos assim, um pouco menos difícil. A gente já começa a enxergar o outro como um filho de Deus também. Porque do mesmo jeito que eu tenho os meus erros e acertos, a outra pessoa também tem. Então, muitas vezes, a gente se deixa levar por uma situação de inimizade que às vezes se cria e a gente nunca mais conserta isso. Jesus também fala para que a gente aproveite a oportunidade e faça as pazes com a pessoa enquanto ela está andando do nosso lado. Até porque, como a gente sempre fala nas reuniões, o inimigo de hoje ele foi um amigo de ontem. Então, ele nos conhece muito bem. Né? Então, foi alguma coisa que aconteceu que quebrou esse sentimento de confiança, esse elo de amizade entre esses dois espíritos. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade que estamos ao seu lado para, se não resolver a situação de um jeito por inteiro, mas que a gente possa apaziguar, que a gente não aumente isso, né? Que a gente deseje para ele o nosso melhor, que a gente ore por ele, desejando a felicidade dele também, assim como eu quero ser feliz. O que Jesus fala, e ele pede para que ele fala que a gente já tem condição de fazer um pouco diferente, porque como foi dito na passagem, que Jesus fala do olho por olho, dente por dente, realmente, isso digamos assim, é uma tendência nossa ainda muito forte. A gente tem essa tendência ainda da lei mosaica, né, de responder sempre na mesma moeda. Então, o que Jesus fala aqui com outras palavras é que a gente já pode fazer diferente. Se de repente a pessoa joga uma pedra na gente, em vez de a gente jogar essa pedra de volta, a gente pega e guarda essa pedra no bolso. A pessoa vai e diz algo que de repente nos machuca, se a gente não consegue dizer algo de bom, então que a gente se cale, que a gente não aumente isso, né? A verdade é essa, que a gente aproveite a oportunidade e tente, pelo menos, amenizar a situação, por mais difícil que seja. E quando Jesus fala sobre dar a outra face, a gente precisa entender que, na verdade, Jesus ele não está falando para a gente não se defender, muito pelo contrário. Até porque é o mesmo Jesus que fala, que seja de seu falar sim, sim, não, não. O que Jesus aqui está falando é que, antes de você pegar essa pedra e jogar de volta no seu irmão, que você reflita, porque você vai responder por isso. É o que Jesus fala. Quando a gente faz algo, tanto de bem quanto de mal, a gente responde por isso. Então, se a gente está fazendo na mesma proporção que a outra pessoa fez, a gente não está sendo nada melhor do que a outra pessoa. Não é porque ele começou primeiro, ou eu comecei primeiro, que isso tem alguma importância. O que tem importância nas leis de Deus são as nossas atitudes. Então, que a gente reflita, antes de a gente fazer alguma coisa para o próximo, seja de bom ou ruim, que a gente reflita sobre isso, principalmente se for de ruim, porque a gente vai responder por isso e isso não vai nos fazer bem. Então, Jesus já fala que a gente tem condição de fazer melhor. É para isso que estamos aqui, é para isso que nós estamos estudando, é para isso que nós fazemos as nossas orações, para nos tornarmos aos poucos pessoas melhores. É isso aí. Então vamos, né? O livro está aberto, né, na página aqui do nosso Evangelho, do capítulo 12, que a gente possa refletir sobre isso. E agora mesmo vamos começar a nossa aula,
falando sobre os estágios de evolução do espírito. É um capítulo, é uma aula assim, muito interessante, tem assuntos muito assim, legais a gente estar conversando, que vão nos ajudar muito na nossa compreensão. Mais uma vez, como a gente fala, a gente tem aqui a apostila física, quem não tiver a apostila física e tiver um interesse, na nossa casa tem, e quem não puder ir até a nossa casa, na descrição do vídeo tem um número de WhatsApp, é só pedir, né, para adicionar esse número e pedir que a gente manda o link, né, que nossa apostila está disponível no Google Sala de Aula. E também, a gente falou já na outra aula, quem de repente tiver alguma dúvida, também pode mandar uma pergunta pelo WhatsApp, que vai ser respondido na medida do possível, ou até mesmo aqui na página das perguntas, né, dos comentários, quem quiser aproveitar para fazer um comentário também vai ser respondido na medida do possível. Como a gente falou já na outra aula, nós temos algumas perguntas, né, que também estão na descrição do vídeo. Essas perguntas nos ajudam no direcionamento da aula e para fixar melhor o assunto, os tópicos mais importantes para nós. Então, começando a nossa aula, a primeira pergunta, ela fala sobre como o espírito evolui. A gente já viu um pouquinho disso na nossa outra aula, mas a gente vai retomar, até porque é um assunto muito interessante. Na nossa página, na nossa apostila física, a nossa lição, a nossa aula 3, ela começa na página 11. E vamos começar aqui, a gente vai ver que logo a gente vai encontrar já a resposta da primeira pergunta de como o espírito evolui. O espírito é eterno. A partir de sua criação, como o espírito é criado, simples e ignorante. Deus, o nosso Criador, gerou o universo material para que o espírito, utilizando a matéria sob inúmeras composições e formas, possa evoluir. O espírito utiliza essa evolução o corpo carnal, através do qual pode intervir eficaz e diretamente no mundo material, participando ele próprio com esse corpo físico do mundo material. É assim que o espírito inicia seu progresso intelectual e moral, desenvolvendo suas qualidades morais e sua inteligência. A resposta da nossa primeira pergunta está aqui. Vou deixar aqui grifado. Nós comentamos isso um pouco na nossa outra aula. Por que o espírito precisa vir reencarnar num corpo material para ele evoluir? Como nós falamos na aula passada, quando o espírito ele está na espiritualidade, ele também aprende. Ele também tem a oportunidade de adquirir conhecimento, de trabalhar. A gente vê pelos livros, pelos filmes, o espírito ele nunca está parado, ele está sempre fazendo alguma coisa. Então, quando estamos no nosso estado espiritual, na nossa verdadeira morada, a gente também faz os nossos aprendizados. É que a gente vai pôr em prática tudo isso que nós aprendemos na espiritualidade, justamente aqui na matéria. Porque quando nós estamos lá na espiritualidade, nós estamos lidando, nós estamos convivendo com os nossos afins. Então, é muito mais fácil a convivência entre os espíritos, porque lá os espíritos estão muito próximos uns dos outros pela sua sintonia, pela sua afinidade, pelo seu comportamento, pela sua maneira de pensar. Então, é fácil a gente lidar um com o outro ali. Até eu brinco com um exemplo que eu falo, que às vezes lá na espiritualidade, se um espírito pisa no pé do outro, o que teve o pé pisado é que vai pedir desculpa. Eu vou falar, irmão, desculpa, fui eu que coloquei o pé aí para você pisar. Mas vai nós que estamos aqui na Terra, vai a gente pisar sem querer no pé de uma pessoa que não gosta da gente. A encrenca que a gente vai causar. Talvez não sido à toa que tenha caído para nós o capítulo 12 do Evangelho. Então, por aí a gente já vê que é diferente quando a gente está aqui na Terra, porque aqui na Terra, quando nós estamos encarnados, estamos lidando com os nossos diferentes. Estamos lidando, como a gente vai ver, com vários tipos de espíritos em diversos estágios. Então, uns vão aprendendo uns com os outros, né? O que às vezes é o meu defeito, é a virtude da outra pessoa, e vice-versa. E assim, um vai aprendendo com o outro. É assim que Deus quis, né, em sua infinita sabedoria. E também é importante que a gente diga que, para nós, é mais fácil a gente aprender quando estamos na matéria, porque devido ao nosso corpo físico, é mais fácil ele absorver as sensações, as experiências que não acontecem conosco no dia a dia, como foi explicado. O espírito, o corpo físico absorve, né, as sensações, as coisas que acontecem à sua volta, é transmitido ao corpo perispiritual e do perispírito chega ao corpo físico, ao espírito. Então, se fosse do espírito direto na matéria, seria mais difícil.
né? Ou seria, se somente houvesse o espírito, sem a necessidade de passar por um corpo material, também seria mais difícil ele fazer esse aprendizado. Então, é através desse contato com a matéria e esse lidar com os diferentes é que o espírito evolui, que o espírito progride. E assim a gente vai desenvolvendo tanto o nosso lado intelectual quanto o nosso lado moral. Esse é o nosso objetivo. Continuando, aqui na nossa apostila, ainda na página 11, todavia, colocado num corpo de carne, ele tem as necessidades materiais a satisfazer, provendo a habitação, o alimento, as vestes para o seu corpo, bem como atender todas as demais exigências da vida física. Para prover essas necessidades, ao invés de supri-las somente pelo seu trabalho honesto e com uma vida reta e temente a Deus, o espírito prejudica os direitos e interesses dos seus semelhantes, participa de um processo de competição desmedida, apropria-se dos bens de seus iguais e agride e ofende outras pessoas, gerando ódio, maldade e vingança à sua volta. Mais uma vez, algo sobre o capítulo 12. Nesse inteirinho, o espírito já ampliou as necessidades e quanto mais obtém do mundo material, mais deseja. Para ostentar uma vida de riqueza, fausto, opulência inescrupuloso, vai agredindo e criando inimigos e adversários nas inúmeras situações sociais em que é colocado pela reencarnação. Essa parte aqui é mais digamos assim, é mais um objetivo, mais um motivo de por que o espírito tem que reencarnar. Porque nessas nossas reencarnações, durante esse nosso aprendizado, infelizmente, nós transgredimos muito as leis de Deus, devido ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Isso acontece muito quando nós prejudicamos outras pessoas, pensando apenas no nosso próprio benefício. E isso, digamos assim, acarreta débitos perante as leis de Deus. Então, quando nós estamos lá na espiritualidade, a gente não tem a oportunidade de reparar isso com os nossos irmãos. Então, nos dada essa oportunidade de estarmos reencarnando para que, se a gente aproveitou de uma melhor maneira os aprendizados que nós tivemos em outras vidas e na espiritualidade, a gente tem a oportunidade de, dessa vez, fazer diferente. O que é importante que se diga, a gente sempre fala isso na nossa casa, que tudo isso é baseado na lei do amor, tem como base o amor de Deus por todos nós. Não é só aquele negócio do olho por olho e dente por dente, a gente precisa analisar um pouco isso, porque muitas vezes, principalmente nós que somos espíritas, a gente tem esse julgamento. Ah, se eu, de repente, matei uma pessoa na vida passada, nessa vida eu vou ser assassinado. Ah, se eu roubei e prejudiquei financeiramente outras pessoas, nessa outra vida eu vou ser pobre e vou ter algum tipo de prejuízo do meu lado financeiro. E não é bem assim. Depende muito das nossas ações, depende muito do nosso esforço voltado para o bem, de como nós estamos aprendendo e como nós estamos seguindo e aproveitando essa oportunidade de reencarnação. Então, se nessa reencarnação estamos mais próximos das leis de Deus, estamos andando um pouco mais retos, esse débito é amenizado. Então, talvez a gente não morra não seremos assassinados, talvez a gente sofra talvez um dano físico menor, por exemplo. Então, é importante dizer que depende muito de nós, depende do que estamos fazendo, de quanto é o nosso esforço no bem. Quanto mais esforçarmos no bem, mais a gente tem um amparo e ajuda da espiritualidade para que a gente possa cumprir da melhor maneira possível essa nossa missão, essa nossa encarnação para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. A gente tem que sempre lembrar que é tudo muito baseado pelo amor e pelas leis de Deus. Continuando, passa assim o espírito por inúmeras reencarnações que vão compondo a sua individualidade, formando o seu psiquismo. Vou grifar essa frase aqui porque a gente vai comentar rapidamente sobre ela. Desenvolvendo sua inteligência e as qualidades morais, ao mesmo tempo que os males que ele vai causando provocam a acumulação e sedimentação de fluidos maléficos em seu corpo perispiritual. Exemplo do que ocorre com o nosso corpo, quanto à nossa evolução biológica, passando pela infância, maturidade, velhice, assim também como os espíritos, assim também os espíritos passam pelo estágio de seres que ainda estão compondo a sua individualidade, formando seu psiquismo, desenvolvendo a inteligência e as qualidades morais, a quem denominamos espíritos novos. Aos espíritos que já têm mais ou menos composta a individualidade,
possuem qualidades morais e relativa inteligência. Chamamos de espíritos de mediana evolução espiritual. E aos espíritos que já compuseram sua individualidade, completaram seu psiquismo, desenvolveram muitas qualidades morais e já atingiram um nível elevado de inteligência, denominamos espíritos velhos. Então, aqui está os 3 tipos de estágio que nós vamos conversar, que é a base da nossa aula de hoje, que são os espíritos novos, os espíritos de mediana evolução e os espíritos mais velhos. Quando eu grifei aqui a palavra psiquismo, ela é importante para a aula de hoje, porque esse psiquismo ele é formado pelas inúmeras reencarnações, experiências e vivências que nós tivemos durante toda a nossa existência como seres espirituais. Então, dando uma resumida sobre isso, e é algo que a gente, às vezes, assusta a gente dizer isso, mas é uma pura verdade, hoje nós somos a nossa melhor versão do que realmente nós somos como espírito. Eu, como Marcelo, hoje, sou a melhor, sou o melhor Marcelo que já existiu, digamos assim, em toda a minha existência. Não existia um Marcelo melhor, até porque a gente conversou um pouco isso na aula passada, sobre a evolução, a progressão, né, a lei do progresso, que é uma lei de Deus que ela rege todo o universo. Então, não existe regressão. Então, hoje, eu estou no melhor estágio. Eu, hoje, sou o melhor eu. E o que me faz ser eu, como espírito, na minha essência, foram todas as minhas experiências que eu tive durante as minhas reencarnações. Tanto as coisas boas que eu já fiz, quanto as coisas não tão boas assim. Então, é bom a gente frisar isso, porque muitas vezes a gente acha, quando a gente fala de vida passada, a gente só se preocupa com a última que a gente teve. E, na verdade, não foi ela que formou nós. Nós somos o resultado de todas as outras anteriores. E quando chegarmos a sermos espíritos evoluídos, seremos resultados de todas essas outras que ainda estão por vir. Então, é importante a gente ter essa ideia. Então, esse psiquismo, né, esse eu como ser individual, sou formado por todas as experiências que eu obtive durante as minhas reencarnações. E conforme eu vou aproveitando ou não essas oportunidades que eu vou tendo, estou sendo, ora, espírito novo, depois de um tempo, depois das minhas reencarnações, progredi, me tornei um espírito de mediana evolução, e depois me tornei um espírito velho, devido às minhas experiências, devido às minhas vivências da qual eu passei. Então, é importante a gente ter essa ideia, porque a gente vai falar muito dessa palavra psiquismo aqui. Então, agora, falando, digamos assim, do primeiro estágio de evolução do espírito, nós vamos falar sobre os espíritos novos. E é justamente a nossa segunda pergunta. Para quem tem a apostila, ainda estamos na página 12. Página 11, desculpa. E a segunda pergunta é: como são os espíritos novos? E aqui já no primeiro parágrafo, depois que fala dos espíritos novos, já vem a resposta. Os espíritos novos são as criancinhas espirituais iniciando a caminhada como espíritos, ou que já estão há longo tempo reencarnando e desencarnando como espíritos, e ainda compondo a sua individualidade, formando seu perispírito, desenvolvendo a sua inteligência e qualidades morais. Não tem, portanto, a inteligência desenvolvida e as qualidades morais estão sendo despertadas e fortalecidas. Não possuem mediunidade no início na sua caminhada. No fim desse estágio, podem começar a demonstrar problemas de intercâmbio com o mundo espiritual, sofrendo e sentindo perseguições espirituais, mas ainda não apresentam condições para manifestar as faculdades mediúnicas. Aqui eu estou grifando o primeiro parágrafo, porque é a resposta da nossa pergunta, né, da pergunta número 2, como são os espíritos novos, e é bem como a nossa apostila explica. São os espíritos que estão tendo a sua primeira oportunidade de reencarnação, de reencarnar num corpo físico, né? Eles estão tendo as suas primeiras experiências. Se a gente pudesse citar algum exemplo para ficar mais fácil a nossa compreensão, talvez, como se a gente pudesse dar um exemplo de espíritos novos, a gente poderia dizer um pouco sobre o homem primata, né? Os primeiros, digamos assim, homens que habitaram o planeta Terra, que tiveram suas primeiras reencarnações, que a gente, pelo que a gente estudou, a gente podia perceber que eram espíritos ainda que eram muito levados através dos seus instintos, né? Era o instinto que ainda predominava.
E hoje, se a gente pudesse dar um exemplo, eu poderia dizer os índios. Os índios são exemplos de espíritos que são espíritos novos, e a gente já percebe bem isso, né? Até porque hoje eles estão mais evoluídos do que, por exemplo, eles eram no passado, devido ao contato com o homem branco, e também devido à própria evolução entre eles, que faz com que, por exemplo, eles já têm ideia de religião, né? Você percebe que eles já têm assim uma ideia básica, né? Eles já acreditam numa energia, num ser que controla, que comanda, que ordena o universo. Então você já percebe um pouco disso. Mas são espíritos que estão tendo as suas primeiras encarnações. Então eles ainda são levados muito pelo instinto, ainda muito aquele instinto de sobrevivência, e aos poucos, no desenvolver dessas suas reencarnações, nessas sucessivas reencarnações, eles vão desenvolvendo esse lado e não vai ser mais tão instintivo, eles já vão passar para um lado mais, digamos assim, de sentimento, né, que é o objetivo. O espírito novo, a diferença, se a gente pudesse citar, é justamente isso, ele é um espírito mais voltado para o lado do instinto. Já os espíritos de mediana evolução, os espíritos mais velhos, eles já têm desenvolvido esse lado sentimental nosso, né? Os lados dos sentimentos, eles já são mais desenvolvidos. Então, esse seria, talvez, a principal diferença entre eles. Uma coisa que a gente vai ver, e a gente vai comentar muito, a gente vai entrar agora vamos falar um pouco sobre os espíritos de mediana evolução, a gente vai ver muito, além do psiquismo, a gente vai ver muito sobre mediunidade, e como essa mediunidade interfere nesses 3 tipos de espíritos. Mas a gente vai falar agora sobre os espíritos de mediana evolução, e logo a gente vai comentar um pouco isso sobre a mediunidade. A nossa terceira pergunta fala justamente sobre os espíritos de mediana evolução, e pergunta 3, como são os espíritos de mediana evolução? E a resposta já está aqui no nosso primeiro parágrafo, que para quem tem apostila física, agora sim estamos na página 12. Os espíritos de mediana evolução já têm composta parte de sua individualidade, já formaram parte do seu psiquismo, possuindo algumas qualidades morais e relativa inteligência. Aqui a gente já vê que é um espírito que, devido às suas a ter tido mais oportunidades de reencarnação, ele já é um pouco mais evoluído do que o espírito novo. Na verdade, se a gente fosse fazer uma análise sobre o nosso momento aqui no planeta Terra, apesar de ser um momento de transição, a maioria dos espíritos é justamente, digamos assim, a população, né, da Terra, ela é formada, a maioria, digamos assim, de encarnados hoje, ela é formada por espíritos de mediana evolução. E a gente percebe isso muito claro, porque, como diz aqui a nossa apostila, nós já temos essa individualidade, esse psiquismo nosso, já mais, digamos assim, desenvolvido. Então, a gente já tem a ideia mais do que é bom e do que é ruim. E a nossa inteligência, ela é mais, digamos assim, desenvolvida. A gente vê pelo desenvolvimento material que o planeta está tendo, né? Principalmente de uns 2 séculos para cá. Como nós evoluímos. É porque nós, como seres filhos de Deus, nós evoluímos nosso lado intelectual. Até porque, como conversamos na aula anterior, é mais fácil a gente desenvolver esse lado intelectual nosso. Então, a gente já tem isso um pouco mais desenvolvido. E a grande diferença entre nós, de espíritos de mediana evolução para os espíritos novos, é que a gente já tem esse discernimento melhor do que é bom e do que é ruim, do que é bem e do que é mal. No fundo, a gente sempre sabe, quando a gente faz algo de bom, a gente sabe que a gente acertou, que a gente foi bem. Do mesmo jeito que quando a gente faz algo de ruim, que a gente de repente prejudicou o outro, ou que a gente disse algo que poderia machucar outra pessoa, a gente sabe que a gente não foi tão bem assim. Então a gente já tem esse discernimento mais desenvolvido do que com o espírito novo. Então isso é muito importante a gente ter essa ideia. O que faz basicamente a diferença entre um e o outro é isso, é o discernimento do bem e do mal. Continuando, agora nós vamos falar sobre a pergunta 4. A pergunta 4 é: o que determina o surgimento das faculdades mediúnicas? É isso que a gente vai conversar um pouco. Até porque, se a gente pudesse definir mediunidade, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mediunidade nada mais é do que um intercâmbio entre o mundo físico com o mundo espiritual. Até porque nós somos espíritos, porém, no momento, estamos encarnados no mundo material.
mas nem por isso a gente deixa de ter contato com a nossa verdadeira morada, com muitos amigos e irmãos nossos que nesse momento estão na espiritualidade. Então há essa troca de ideias, há essa troca de, digamos assim, de informações, e ela acontece em diferentes níveis, de diferentes jeitos. Tem uns que têm, por exemplo, a mediunidade da visão, outros da audição, outros da intuição, outros têm a mediunidade sonambúlica. Nós também temos, né, estamos tendo o curso de mediunidade, então a gente pode perceber bem isso, a diferença e os tipos de mediunidade que existem. Então, essas mediunidades afloram nesses espíritos, nesses estágios, de acordo justamente com o seu momento. Uns desenvolvem mais do que outros, outros têm essa mediunidade, digamos assim, desenvolvida de um jeito melhor do que outros. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Então, a pergunta 4, que fala o que determina o surgimento das faculdades mediúnicas, já está aqui no nosso próximo parágrafo. Devido já haverem formado parte do seu psiquismo, são assediados por adversários, inimigos e perseguidores desencarnados e pela pressão espiritual, podem surgir nesses espíritos, a partir do início desse estágio, faculdades mediúnicas compulsórias, ou faculdades mediúnicas perturbadas, extemporâneas, trazendo-lhes dor, perturbação e sofrimento. Então, aqui já fala um pouco de como surge esse nosso lado, digamos assim, das faculdades mediúnicas. Elas surgem justamente devido à nossa experiência, às nossas vivências que vamos tendo com outros espíritos. O que acontece? Quando o espírito ele é novo, ele não tem essa, digamos assim, essa mediunidade desenvolvida, por quê? Porque ele ainda está, digamos assim, num estágio inicial, digamos assim, de vivência. Então, ele, tendo mediunidade, ele não saberia lidar com isso, né? Então, aos poucos, isso, devido à sua evolução, devido às suas vivências, às experiências que ele vai tendo, isso vai sendo despertado aos poucos no espírito. Então, geralmente, a mediunidade, ela surge quando nós somos espíritos de mediana evolução, finalzinho de espíritos novos. O que acontece, que faz com que isso surja ou não, como é um intercâmbio, né, como falamos, a mediunidade é um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, ela se dá, muitas vezes, porque nós transgredimos muitas leis de Deus. Sendo assim, a gente vai adquirindo inimigos. E quando esses inimigos, eu estou colocando inimigos aqui bem entre parênteses, desencarnam, eles continuam do mesmo jeito. É como a gente fala. Quando a gente desencarna, a gente não vira anjo, não vira demônio. A gente continua sendo a mesma pessoa que nós somos. A única diferença é que a gente não tem mais o corpo físico. Então, esses espíritos se sentem no direito de cobrar a gente, de fazer com que a gente passe e sofra as mesmas coisas que talvez nós fizemos eles sofrer. Então, isso faz com que a gente acabe desenvolvendo uma mediunidade, despertando a mediunidade em nós, mas de um jeito desequilibrado, porque nós estamos sendo, digamos assim, pressionados, nós estamos sendo, assim, influenciados de uma maneira não muito boa. Então, isso faz com que a gente desenvolva a mediunidade, mas não é de um jeito natural. O natural seria conforme nós vamos progredindo, andando próximos das leis de Deus, conforme eu vou adquirindo essas experiências, essas vivências, a mediunidade naturalmente ela vai também surgir, o que infelizmente é muito raro. A verdade é que na maioria dos casos a gente desenvolve a nossa mediunidade devido a esses erros, às transgressões das leis de Deus que tivemos, e aí a gente sofre a influência desses irmãos, desses espíritos querendo vingança sobre nós. Então, infelizmente, é algo que a gente tem que lidar e é algo que é a verdade, mas que depende da gente, né? O curioso é que, sim, sempre depende da gente. Nunca a gente precisa, assim, sair um pouco da posição de vítima, né? Porque a gente sempre olha o outro é culpado, o governo é culpado, e, na verdade, nós somos culpados. É isso que a gente precisa também enxergar por esse lado. Continuando aqui na apostila, na página 12, falando ainda dos espíritos de mediana evolução, se o espírito, em suas reencarnações pregressas, como espíritos novos, não contraiu pesados débitos e compromissos perante a lei divina, a mediunidade lhe aflorará naturalmente, a partir da metade do estágio de mediana evolução em diante.
Quanto mais tardiamente surgir no estágio de mediana evolução, mais natural e equilibrada será. É aquilo que nós estamos comentando. A mediunidade natural decorre do psiquismo equilibrado. Não traz dor, nem sofrimento ou perturbação. Para utilizarmos uma figura que elucida a questão da mediunidade, comparemos-la com a mediunidade civil. A maioridade civil ela é atingida aos 21 anos de idade, independentemente da vontade do espírito. Em casos excepcionais, a maioridade é antecipada, tornando-se o indivíduo maior a partir dos 18 anos pela emancipação. No espírito, a faculdade mediúnica desabrocha no final do estágio de mediana evolução, quando o psiquismo já está praticamente formado. Em casos excepcionais, a mediunidade aflora devido à pressão dos espíritos perseguidores e adversários desencarnados. Aí não é, portanto, natural, mas sim excepcional. As possibilidades mediúnicas são limitadas. A mediunidade independe da vontade do espírito. A faculdade mediúnica é própria do psiquismo dele, formando o psiquismo, a mediunidade aflora de forma impreensível e incontrolável. Esse último parágrafo é justamente a resposta à nossa pergunta 5, onde fala, a mediunidade depende da vontade do espírito? Então, aqui a gente vê que não. Na verdade, a mediunidade, ela não depende da nossa vontade. O que ela depende é de como nós convivemos com o nosso próximo, como nós vamos, digamos assim, respeitando as leis de Deus. Conforme a gente vai andando mais próximos das leis de Deus, essa mediunidade vai aflorando, mas de um jeito mais natural. Então, a gente não sofre com ela. A gente começa a lidar bem com ela, porque é algo natural. Agora, como nós transgredimos, prejudicando muito o próximo, a gente acaba desenvolvendo a mediunidade de um jeito, digamos assim, bagunçado, de um jeito assim, não quando nós estamos preparados, não de um jeito certo, mas que como é algo que a gente precisa desenvolver mais cedo ou mais tarde, a gente acaba desenvolvendo. Então, é algo que fica como lição e aprendizado para a gente isso, né? Quanto mais a gente andar próximo das leis de Deus, melhor para a gente, mais fácil é para a gente. A gente só tem a ganhar com isso, né? A gente não tem que andar pelas leis de Deus como se a gente fosse obrigado. Muito pelo contrário. A gente tem que andar pelas leis de Deus tendo a consciência, sabendo que é o melhor para nós, que a gente só tem benefício, a gente só tem a ganhar com isso. E o exemplo da mediunidade é um exemplo que a gente pode citar sobre isso. Continuando agora, vamos falar sobre o último estágio dos espíritos, vamos falar sobre os espíritos velhos. E a pergunta 6 fala justamente como são os espíritos velhos. E aqui no primeiro parágrafo, né, logo após os espíritos velhos, já vem a nossa resposta. Os espíritos velhos já têm composta a individualidade, praticamente formaram o psiquismo, possuem muitas qualidades morais, desenvolveram sensivelmente a inteligência e são portadores de vasto conhecimento, raciocinando com facilidade e compreendendo rapidamente as coisas. O espírito velho pode não ter desenvolvido mais a inteligência que as qualidades morais, quando então será endurecido e insensível. Tem, porém, ampla possibilidade de entendimento, quando chamado à razão pela reflexão. Por outro lado, havendo desenvolvido mais as qualidades morais e que a inteligência, quando então terá bastante sentimento, será temperamental e explosivo, imprevisível, orgulhoso, vaidoso, inflexível. Torna-se, então, difícil viver junto com os encarnados, que têm bastante amor, devido a serem imprevisíveis e instáveis. As suas atitudes, comportamentos e emoções, pois essas pessoas são dominadas pelas paixões, passando de amor ao ódio com a maior facilidade, instantaneamente. Uma coisa que a gente pode falar sobre os espíritos velhos é que, como eles têm essa maior experiência, essa maior vivência, devido a maioria deles ter, digamos assim, mais oportunidades de reencarnação, ou aproveitaram melhor as reencarnações que tiveram, eles têm mais desenvolvido esse lado, ou esse lado mais intelectual, ou esse lado moral. Geralmente é mais o lado intelectual, porque, como nós sempre conversamos, é mais fácil a gente desenvolver esse lado intelectual. O que a gente precisa dizer é que espírito velho não significa espírito evoluído. São coisas diferentes. Esse espírito, ele já tem uma vivência maior, ele já tem um discernimento maior do que é bem e do que é mal. Mas, muitas vezes, ele
como é um espírito que ele, digamos assim, é mais vivido, ele tem mais experiência, então ele consegue influenciar mais os outros espíritos que estão à sua volta. Então, quando ele reencarna, ele vem com o objetivo de ajudar os outros espíritos, que são novos, espíritos mediano evolução, a evoluírem. Porém, quando eles têm contato com a matéria, eles veem que eles podem influenciar muito essas pessoas. A gente é só olhar a nossa sociedade à nossa volta. A gente vê muito exemplo desses espíritos no esporte, na política. Então, a gente vê que eles influenciam de um jeito mais fácil os outros. Então, muitas vezes, acabam se deixando levar por isso e não cumprem da melhor maneira possível aquilo que eles se comprometeram lá na espiritualidade, de ajudar os outros espíritos a evoluírem. Muitas vezes acabam, digamos, se deixando levar pelas paixões e pelas ilusões da matéria e acabam desviando a sua verdadeira missão. Então, não quer dizer que eles sejam espíritos evoluídos, eles têm mais experiência, eles têm mais vivência. Como Jesus fala, aquele que tem mais será cobrado. Então, eles têm, digamos assim, essa missão maior. Porém, nem todos conseguem cumpri-la, porque reencarnar na matéria não é fácil. Porque a gente tem o contato com as paixões, com as coisas, com as ilusões que vêm da matéria. Então, até para os espíritos evoluídos é difícil. Né? Então, é algo para a gente refletir sobre isso, e é muito interessante a gente pensar nisso, né? Que espírito evoluído e espírito velho não são a mesma coisa. Continuando aqui, a gente vai falar sobre uma coisa assim, muito interessante, que está aqui nessa página, essa parte aqui. Ó. Nos espíritos velhos, a faculdade mediúnica aflora com todo o potencial. Tem amplas possibilidades mediúnicas, qualquer que seja a faculdade que manifestam. É comum possuírem vários tipos de mediunidade. Poderão ter mediunidade perturbada ou não, dependendo do seu passado, vontade e de sua decisão, do seu estudo, esforço, enfim, de toda a sua dedicação ao trabalho espiritual e de seu controle da mediunidade. Ao desabrochar a mediunidade, compulsória ou não, o espírito somente terá a vida regular e razoavelmente equilibrada se buscar aprender os ensinamentos de Jesus, praticando e se ligando aos interesses espirituais através de alguma religião. Não consegue viver regularmente equilibrado se ficar afastado dela. A religião torna-se essencial à sua existência. Às vezes a gente vê alguns espíritos muito ligados à religião, e essa ligação não é por acaso, é uma coisa da qual eles precisam passar, porque serve como, digamos assim, uma base para eles. Porque se eles não tiverem isso, eles vão desandar pelos seus caminhos. Então é importante que se diga que esses espíritos, às vezes, precisam da religião como um guia. E as religiões são justamente diferentes porque depende do grau de entendimento daquele espírito. Às vezes o espírito, ele precisa daquela religião mais dura, daquela religião que ainda prega que Deus castiga, para que ele ande mais próximo das leis de Deus, talvez pelo medo, pelo receio. Outros espíritos que têm um entendimento um pouco melhor, já é passado para eles aquela ideia, você tem um livre-arbítrio, de sua escolha e da sua responsabilidade, as decisões e os caminhos que você escolher para si. Se você escolher tal caminho vai te levar a um resultado. Se você escolher outro caminho, esse outro caminho te levará a um outro resultado. Então, eles colocam a responsabilidade no espírito. Então, depende muito do grau de evolução e do entendimento do espírito. Por isso que a gente também vê muitas religiões, muitos espíritos que ora estão numa religião, ora estão em outro, eles estão se achando, eles estão procurando encontrar essa base para que eles possam levar a sua reencarnação da melhor maneira possível. No fim, a religião acaba ajudando a esses espíritos assim não desviarem do caminho de Deus, né? De acordo, lógico, com o entendimento que o espírito tem da sua evolução, da sua compreensão. Na verdade, a religião, nesses casos, ela tem digamos assim, ela tem um objetivo educativo, vamos dizer assim, né? Para terminar, vamos entrar na nossa última página, na página 3 da nossa apostila física, a gente vai fazer agora um pequeno resumo de tudo que nós conversamos hoje. Então, aqui, nós vamos falar, a pergunta 7 e a pergunta 8, elas já estão aqui logo no começo dessa página. A pergunta 7 é: o que é mediunidade natural? E a 8, o que é mediunidade compulsória?
A gente até já conversou um pouco sobre isso, mas aqui tem um resumo muito legal. A faculdade mediúnica, vamos lá, como espírito novo, ele não tem mediunidade. A faculdade mediúnica passa a aflorar no estágio de mediana evolução espiritual. Será compulsória se surgir antes do tempo devido à pressão espiritual e natural se aflorar normalmente como decorrência da formação do psiquismo. Percebe-se se é natural ou compulsória pela existência de dor, sofrimento ou perturbação. A natural não apresenta dor e nenhum desses males. Se o espírito fez mal, a mediunidade será perturbada. Se praticou bem, ela será equilibrada e ajustada. Essa frase, além de responder as duas últimas perguntas, elas resumem bem esse assunto de mediunidade, né? Se nós caminhamos mais próximos das leis de Deus, se fizermos o bem, a nossa mediunidade ela vai aflorar e ela será mais equilibrada. Se nós praticamos o mal, a mediunidade ela vai ser, digamos assim, mais ajustada e a gente vai acabar sofrendo com isso devido à interferência dos espíritos que estão à nossa volta. Continuando, como espírito de mediana evolução, a mediunidade, ou seja, o médio, tem pouca possibilidade. Como espírito velho, tem amplamente. O espírito velho apresentará a mediunidade perturbada se praticou o mal e ajustar se fez o bem ao longo das suas reencarnações pretéritas. Então, aqui a gente pode ver que não depende do estágio do espírito, e sim de acordo com o que nós fizemos. Não importa se somos espíritos novos, de mediana evolução ou velhos. Se praticamos o bem, nossa mediunidade é mais equilibrada. Se nós praticamos o mal, transgredimos mais as leis de Deus, nossa mediunidade vai ser desequilibrada. Essa pergunta, aqui a gente fala, o espírito velho apresentará a mediunidade perturbada, se praticou o mal, se fez o bem ao longo das suas encarnações pretéritas. Essa última frase aqui, ela é muito importante, porque ela é a base das nossas duas próximas perguntas. A função do exercício da faculdade mediúnica é ajustar o médium. A gente vai continuar vamos continuar lendo aqui o texto, e a gente vai entrar depois nas duas últimas perguntas para a gente fechar a nossa aula de hoje. Continuando aqui na página 13, para quem tem a apostila física, como a história do planeta é uma história de guerras, mortes, agressões e perseguições, e sendo nós mesmos aqui escrevemos, o mal que praticamos se volta contra nós, e apresentamos comumente a mediunidade compulsória. É raro entre nós a mediunidade natural, decorrente do psiquismo equilibrado. Quanto ao espírito novo, ele deve ser instruído, amparado, ensinado para seguir os exemplos de Jesus, praticando o bem, o amor e a caridade e a justiça, a fim de desenvolver um psiquismo em equilíbrio para que ele aflore, na época propícia, a faculdade mediúnica natural, equilibrada e ajustada, sem a necessidade de passar pela dor, sofrimento e perturbação decorrentes da prática do mal, do ódio e da vingança. As duas últimas perguntas são: como a pessoa que apresenta a mediunidade perturbada deve agir e como o centro espírita deve agir com as pessoas que têm a mediunidade perturbada? Então, quando nós grifamos essa frase, a função do exercício da faculdade mediúnica é ajustar o médio, aqui nós queremos dizer o quê? Que a mediunidade, como foi falado no começo da sua aula, ela é uma ferramenta. Ela não é uma bênção e também ela não é um castigo. É algo que nós precisamos trabalhar, a mediunidade existe para ajudar as pessoas à nossa volta. A única finalidade que a mediunidade existe é para o bem, é para a ajuda das pessoas. O que acontece é que nem sempre, como a gente viu no texto bastante, ela está, digamos assim, equilibrada. Porque como nós transgredimos muitas leis de Deus através do nosso egoísmo, nosso orgulho, prejudicamos muitas pessoas, a gente acaba desequilibrando essa mediunidade nossa. Então, o que a pessoa que tem essa mediunidade, ela deve fazer, como a pergunta fala, nossa pergunta 9, na verdade é ter, digamos assim, esse conhecimento. Jesus disse, conheça a verdade, ela te libertará. Então, quando ela conhece, quando ela sabe do porquê que ela tem mediunidade, do que está acontecendo, do porquê isso acontece com ela tem a oportunidade, as ferramentas necessárias para poder consertar isso nela. Isso está muito ligado com as nossas práticas, com o que nós fazemos, com a nossa, digamos assim, com a proximidade dos nossos passos, das nossas ideias, do que nós estamos fazendo, das nossas ações, perante as leis de Deus. Quanto mais próximo nós andamos nas leis de Deus, melhor para nós.
mais equilibrados nós nos sentimos, mais próximo da espiritualidade do bem nós estamos. E assim a gente tem ajuda para quando a gente precisa, quando nós precisarmos, a gente tem a ajuda necessária para que a gente possa passar por qualquer momento que a gente estiver passando. Então, é importante que para que esse médium, essa pessoa que tem essa mediunidade, ela saiba do porquê disso. E aí é que entra o papel do centro espírita. Porque o centro espírita é como nós estamos doentes e vamos a um médico e ele detecta algo que nós estamos, que algo de errado com o nosso corpo físico, o centro espírita, ele faz o mesmo trabalho. Ele detecta algo nesse médium, ele explica para esse médium o que está acontecendo, ele faz esse diagnóstico, e a partir daí, o centro espírita ajuda, não só esse espírito, né, que esse espírito encarnado, como o espírito que está desencarnado. O objetivo do centro espírita é ajudar ambos. O centro espírita, ele não faz nenhum tipo de julgamento. Ele não está para ajudar só o encarnado, ele não está só para ajudar o desencarnado, ele está para ajudar ambos, de maneiras diferentes, mas ajudando ambos. O encarnado explicando para ele a sua situação, o seu momento, e o que ele pode fazer para ajustar essa mediunidade. Principalmente o estudo, buscar informações e adequar mais as suas ações, as suas escolhas, se aproximar mais das leis de Deus. E o irmão que está ali próximo desse encarnado, que está ali praticando a sua vingança, é explicado para ele que ele deve, ou que pelo menos é melhor para ele, se preocupar consigo mesmo. Porque como a gente viu, e a gente viu aqui tanto no Mais dos Inimigos, que caiu para a gente no começo da nossa aula, e aqui durante a nossa aula de hoje, no texto da apostila, conforme aquilo que eu faço, eu vou responder por isso. Então, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, prejudicando ali, ou me vingando, eu vou responder por isso. E essa vingança lá no futuro, ela vai fazer muito mais, ele vai ser muito pior para mim, porque eu que estou prejudicando, fazendo esse mal para essa pessoa, do que para a própria pessoa que está sofrendo essa minha vingança. Então, o que é explicado com muito amor para esse irmão é que, assim, que ele se preocupe consigo próprio, que ele se preocupe em reencontrar os seus entes queridos, que ele se procure se desenvolver como filho de Deus. E aí, quando for num outro momento, onde ambos estiverem preparados, aí ambos vão ter a oportunidade de se acertarem. E quando a gente deixa isso nas mãos de Deus, nas mãos dos mentores, é feito de uma melhor maneira, no tempo certo para ambos, para que ambos possam aprender com essa oportunidade. A gente não fala em perdão, porque perdão é algo, o perdão mesmo, como ele deve ser praticado, é para espírito evoluído. A gente não tem ainda essa evolução. O que a gente pode fazer, no momento, é deixar de lado, é mudar o foco, como a gente fala aqui na Terra, né? A gente deixa isso de lado e a gente vai se preocupando conosco mesmo. E quando chegar o momento, a gente vai ser dado essa oportunidade para ambos, para que ambos possam continuar seguindo a sua vida e possam aprender um com o outro da melhor maneira possível, resgatando esses débitos que existem de um para com o outro. Quando a gente deixa isso nas mãos de Deus, é feito de um jeito melhor do que a gente fazer com as nossas próprias mãos. Então, isso é explicado para ambos. O que é importante que se diga, e a gente vai ler, vai terminar um pouco com isso a nossa aula, os mentores vêm falando muito que esses ajustes, esses momentos da quais nós estamos passando, conforme a gente desenvolve mais as nossas qualidades morais, a gente consegue passar por esses momentos de um jeito melhor. Isso é para ambos. Então, se o médium ele desenvolve um pouco também essas qualidades morais e se equilibra mais. Isso é importante para ele, porque vai ajudar ele nos seus desafios do dia a dia a passar por eles de um jeito mais equilibrado. Então, para terminar, a gente vai ler um comentário de Kardec que está no Livro dos Espíritos, onde ele faz uma pergunta aos mentores, que é a pergunta 115A, onde ele fala: segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo, pouco a pouco, os conhecimentos de que carecem com o percorrer das diferentes fases da vida. E aí os mentores respondem: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. E a pergunta 127.
Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E os mentores respondem: são criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Os espíritos que têm, aqui é um comentário que Kardec faz, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos que têm desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças, que, seja qual for a bondade dos seus instintos naturais, necessitam desenvolver e se esclarecer e não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância. Também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos inteiramente formados, enquanto o espírito, ao se formar, não é bom nem mau, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. E aqui terminamos a nossa aula de hoje com essa frase de Jesus: deixa vir os pequeninos e não os embaraceis, que está em Marcos, capítulo 10, versículo 14. Então, para a gente terminar, como foi dito, fica esse recado da espiritualidade, que para a gente passar por esse momento, principalmente esse momento de transição da qual nós estamos passando, tudo isso depende muito de como nós desenvolvemos e lidamos com as nossas qualidades morais. Isso quer dizer que eu tenho que virar santo, eu tenho que ser bonzinho sempre, tenho que dizer sim para todo mundo, eu tenho que pedir desculpa sempre, eu tenho que não fazer nada de ruim, eu não posso mais mentir, eu não posso fazer... Não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento sobre isso. Ninguém vai virar anjo de um dia para o outro. Não vamos ser anjos nessa, não é na próxima e nem na próxima. Ainda isso vai demorar. O que os mentores fazem, eles dão de dica, de sugestão, de conselho para nós, é o nosso esforço. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz essa pergunta: o que indica que o homem está seguindo um caminho do bem, um caminho melhor? E lá os mentores falam: quando ele se esforça em vencer as suas más tendências. Só o fato de se esforçar, a gente está procurando algo de melhor para a gente transformar aqueles erros, aqueles defeitos que nós temos, que nós falamos um pouco na aula passada, em virtudes, isso já indica que a gente está seguindo um caminho melhor. Quando a gente começa, quando a gente já deixa de ser menos ansioso e um pouquinho mais paciente, quando a gente deixa de ser um pouquinho menos rancoroso e um pouquinho mais amoroso, isso já indica que já estamos nos esforçando. Isso já indica que nós estamos seguindo já um caminho melhor. E quando nós estamos seguindo esse caminho melhor, a gente sintoniza com os espíritos do bem, que estão sempre ao nosso lado para nos ajudar em tudo que a gente precisar. Então é uma cadeia. A gente percebe que é para o nosso bem. É que às vezes a gente tem aquela ideia de que o egoísmo e o orgulho nos levam pelo caminho mais fácil. A gente obtém os resultados daquilo que a gente quer de um jeito mais fácil. Porém, isso é digamos, uma pura ilusão. Isso, na verdade, só nos prejudica e a gente vai ver esse prejuízo, infelizmente, só lá na frente. É lá na frente que a gente vai ver isso. Então, quando a gente fala sobre as qualidades morais, trabalhar as qualidades morais, seguir um pouco mais próximo das leis de Deus, é porque é para o nosso bem. A gente vê que o quanto a gente vai se sentir bem. É só a gente perceber quando a gente faz a nossa oração direitinho, quando a gente procura ter um dia bom, na medida do possível, com bons pensamentos, como que a gente termina o dia? Melhor e mais equilibrado. E assim com o nosso dia, e assim com a nossa vida. Como foi dito, depende da gente, depende das nossas escolhas. Então, para terminar, vamos terminar a nossa aula. Agradeço a todos pela paciência de estar aqui me ouvindo. Mais uma vez, eu peço desculpa pela minha voz, não está muito boa hoje. Agradeço a paciência e pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo sempre juntos, E vamos voltar a nos ver agora na aula 7, agora que fala sobre os estados, os estados que se encontram o espírito, As próximas 3 aulas vai ser ministrada pela nossa irmã Andréia, como são temas, assim, próximos, a gente resolveu na divisão deixar para que ela faça esses 3 próximos, aí a gente volta a se encontrar na aula 7, tá bom? Então, desejo a todos um excelente dia, uma excelente semana, que os mentores possam estar com cada um de nós, nos ajudando, nos amparando em tudo que a gente precisar, para que a gente possa passar um ótimo dia, uma ótima semana, mais equilibrados, mais próximos deles, mais próximos da presença de Deus, da presença do nosso Mestre Jesus.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todo mal, porque vós é o teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Fiquem com Deus.